Bom, gente, boa tarde. Agora eu vou dar vergonha. Nós vamos falar um pouquinho sobre Lei 6.015. Lei 6.015, chamada de Lei dos Registros Públicos. É a principal lei, juntamente com a 8935 e a 9492, que regem os cartórios. Né? Para que serve a Lei dos Registros Públicos? Alguém tem alguma ideia? Caroline? Para que serve a lei? Para que serve a Lei dos Registros Públicos? Carol, Jorge. Não, essa aqui, a Lei 6.015 que a gente vai falar hoje, é a Lei dos Registros Públicos. Junto com a Lei dos Registros Públicos, para a gente entender o sistema, a gente tem que entender a Lei 8935, que na verdade nós já vimos ela, mesmo Carol, né? Que é a Lei dos Cartórios, mesmo o Estatuto dos Cartórios, e a Lei 9492, que é a Lei do Protesto. Né? Acho que essa lei serve para efetivar o princípio da legalidade civil e regular os registros públicos do negócio. Vamos fazer aqui vou fazer aqui um resuminho, já que Carol não pegou a aula da Lei 8935, vamos fazer um resuminho. Antes de falar da Lei 6.015, então, eu vou falar de forma bem ampla, Carol, sobre os cartórios, né? O que são os cartórios? Para que servem os cartórios? Abre a Lei 8935 para mim, Jorge, por gentileza. Lei 8935. O que são os cartórios, Carol? Só para a gente entender. Os cartórios, eles se confundem com a pessoa do titular e as atribuições ou os serviços que são prestados. Tá? Então, a gente tem, basicamente, dentro dos cartórios, 5 atribuições. Né? 5 atribuições. Tabelionato de notas, tabelionato de protesto, tabelionato de notas, tabelionato de protesto. Aí a gente vem para o tabelionato de contratos marítimos, e aí a gente vem para a parte dos registros. Né? Aí dentro dos registros nós temos o registro de imóveis, o registro de títulos e documentos de pessoa jurídica, TDPJ, títulos e documentos de pessoa jurídica, e a gente tem o registro civil de pessoas naturais, que a gente chama de RCPN, registro civil de pessoas naturais. Né? Eu falei 5, mas na verdade são 6, é porque o tabelionato de contratos marítimos ele é mais, digamos assim, ele é menos conhecido. A gente tem 6 grandes atribuições que os cartórios fazem. Tá? E isso aí está na Lei 8935. /94. A Lei 8935 ela é chamada de o Estatuto dos Cartórios ou a Lei dos Cartórios. Né? Então ela vai falar quem é o tabelião, ela vai falar quem é o registrador, ela vai falar quais são as atribuições, ela vai falar como é que a gente ingressa na atividade, né, que é por meio de concurso público, ela vai falar quem são os empregados do cartório, ela vai falar como é que é a administração do cartório. É da nova matéria que abriu do curso. Registros. Pronto. Lá, a lei quando eu falo lá de introdução ao direito notarial e registral, basicamente a gente fala da Lei 8935. Tá? E nós temos a Lei 6.015, que foi o que eu botei aqui agora. A Lei 6.015 é a Lei de Registros Públicos, ou LRP, chamada LRP, Lei de Registros Públicos. Ela é de 1973 e começou a vigorar 3 anos depois, em 1976. Né?
A lei de registros públicos ela é anterior à lei 1935, né? Ela é anterior, mas ela não trata de todas as atribuições, ela trata só da parte de registros, né? Então ela traz, de uma forma geral, como é que os cartórios devem trabalhar, mas ela trata basicamente dessas atribuições aqui, que são as atribuições de registro, certo? E aí, eu não sei se tu já assistiu a aula de introdução, as primeiras aulas, eu sempre faço uma perguntinha. Qual é a diferença entre tabelião e registrador? Acho que eu fiz essa pergunta lá, né? E a diferença, ela reside no tipo de cartório que o titular trabalha, né? Então, se eu trabalho em um registro de imóveis, eu sou registrador de imóveis. Se eu trabalho no tabelião de notas, eu sou tabelião de notas. Então, a diferença entre tabelião e registrador, às vezes, a pessoa se confunde. E as atribuições se confundem na pessoa. Por exemplo, o Tiago Estrela, em Alto Alegre do Pindaré, eu sou tanto tabelião quanto registrador. Porque lá só tem um cartório, então eu faço tudo isso aqui. Aqui em São Luís, eu sou só tabelião de protesto, porque o cartório é só de protesto. Entendeu? Só uma pergunta. Essa atribuição títulos e documentos e pessoa jurídica é uma só. Na verdade, são duas atribuições distintas, mas que a lei diz que fica concentrado no mesmo cartório. Entendeu? Então, a própria lei, a Lei 8935, diz que títulos e documentos e pessoas jurídicas são duas atribuições distintas, mas elas ficam concentradas no mesmo cartório. Então, por isso que a gente sempre coloca junto. Tá? Deu para entender? Beleza. Vou abrir aqui a lei 6.015, então, para a gente poder começar a falar um pouquinho dela. Artigo 1º. Se vocês quiserem abrir a lei aí para a gente acompanhar junto comigo. Artigo 1º. Os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nessa lei. Então, toda vez que a gente vai falar de cartório, a gente sempre tem que lembrar dessas palavrinhas. Uma que é autenticidade. Autenticidade, segurança dos atos, segurança jurídica dos atos, autenticidade, segurança e eficácia. Sempre a gente tem que lembrar dessas palavras, tá? Então, o que é autenticidade? É dizer que aquele ato que aconteceu dentro do cartório, ele é verdadeiro. Autêntico é sinônimo de verdadeiro. Então, autenticação de cópia. O que eu estou dizendo? Que aquela cópia ela é fiel ao original, é verdadeira. É como se fosse verdadeira, fiel ao original. Autenticidade. Segurança. Os atos que acontecem no cartório, eles são presumidamente verdadeiros. Então, se eu, enquanto tabelião de notas, vou lavrar uma escritura e eu digo que George, ele tem um imóvel e ele vendeu esse imóvel para Caroline, então aquele ato, essa relação jurídica de compra e venda, ela se presume verdadeira. Então, segurança jurídica, ela é verdadeira e tem a segurança jurídica porque foi lavrada por um agente público, que é o tabelião de notas. E eficácia, que se George tem um imóvel, ele vende esse imóvel para Carol, quem está de fora dessa relação sabe que o imóvel realmente era de George e sabe que agora o imóvel é da Carol. Então ninguém pode chegar e tomar o imóvel da Carol agora, entendeu? Então eficácia. Eficácia sempre perante terceiros, né? Porque as relações privadas, elas sempre se dão de um polo para o outro. Aqui é o George, aqui é a Carol. Então vocês podem fazer um negócio jurídico entre vocês, mas esse negócio jurídico, para ele ter eficácia perante terceiros, para outras pessoas, em regra, tem que ser feito por atos em cartório. Então, quando os atos eles são feitos em cartório, a relação que antes era privada passa a ter uma eficácia perante terceiros.
Então, os terceiros, pessoas que estão de fora dessa relação, têm que respeitar essa relação porque o ato foi feito no cartório. Certo? Então, vamos lá. Parágrafo 1º. Os registros referidos nesse artigo são os seguintes: registro civil de pessoas naturais, registro de pessoas jurídicas, registro de títulos e documentos e registro de imóveis. Então, essa lei, a Lei 6.015, ela vai falar de registros, tá? Então, ela vai falar de registro civil de pessoas naturais, registro de pessoas jurídicas, registro de títulos e documentos e registro de imóveis. Os demais registros reger-se-ão por leis próprias. Existem outros registros? Existem, mas que não são competência dessa lei e não são competência dos cartórios. Por exemplo, registro de empresas vai para a junta comercial. Quem tem competência para fazer isso? O Estado, não é o cartório, entendeu? É uma lei própria. Registro de patentes é outro tipo de registro, entendeu? Então, essa lei cuida desses registros que são feitos em cartório, tá? Parágrafo 3º. Os registros poderão ser escriturados, publicitados e conservados em meio eletrônico, obedecidos os padrões de tecnologia estabelecidos em regulamento. Esse parágrafo 3º já é recente. Ele foi acrescido pela Lei 13.874 de 2019. Então, ele fala o seguinte: o que ele fala basicamente? A nossa lei é de 73, começou a vigorar em 76. Nessa época não tinha computador, não tinha informática, não tinha internet. Tudo era feito no livro, tudo era feito no livrão, era escrito. Então, o registro de imóveis, você tinha um livrão, aí o fulano ia lá, o titular, o seu funcionário ia lá, compra e venda de George para Carol, aí ele ia fazer o registro à mão. Isso era feito à mão. Hoje em dia é feito no computador. E com essa lei de 2019, diz o seguinte: olha, o que acontece? Hoje é feito no computador, mas você tem que imprimir. Você tem que imprimir a ficha ainda, né, o papel. Então vem a lei e diz o seguinte: olha, você pode escriturar isso de forma eletrônica e ter isso apenas de forma eletrônica. Tá? Artigo 2º. Os registros indicados no parágrafo 1º, que são esses aqui, do artigo anterior, ficam a cargo dos serventuários privativos nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização Administrativa e Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e nas resoluções sobre a divisão e organização judiciária, e serão feitos. Aí a gente tem já uma inconstitucionalidade. Aí só para explicar para a Carol. A lei ela é de 73. Né? Então, toda vez que a gente pegar leis antigas assim, e até as leis novas, a gente sempre tem que adequar ao ordenamento jurídico vigente. O que eu quero dizer com isso, Carol? Como a lei é muito antiga e a sociedade ela vive em constante mudança, então pode ser que tenha uma lei hoje que seja mais recente, que seja incompatível com essa lei aqui. Então, a gente tem sempre que pegar os dois textos e ver, esse texto ainda está vigente, esse texto aqui, ele ainda está valendo ou não. Nesse caso aqui, o artigo 2º, me parece que há uma inconstitucionalidade, porque abre aí o artigo 236 da Constituição, Jorge. Artigo 236 da Constituição Federal. Artigo 236 da Constituição Federal. Esse é o artigo que regula, que traz, na verdade, o fundamento jurídico dos cartórios na Constituição, né? Artigo 236. Lê aí para mim. Os serviços notariais de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Pode crer? Exercícios em caráter privado por delegação do poder público. Isso é o que diz a Constituição. Olha o que diz o artigo 2º aqui da Lei 6.015. Os registros indicados no parágrafo 1º do artigo anterior ficam a cargo dos serventuários privativos nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização Administrativa e Judiciária do DF, Estados
e nas resoluções de divisão e organização judiciária. Lê o parágrafo primeiro aí. Da Constituição. Uhum. Lei regulará as atividades disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Lê o próximo. Lei Federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais de registro. Lê o próximo. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento ou de remoção Por mais por de 6 mais meses. de 6 meses. Então, olha só. A Constituição diz uma coisa, a Lei 6.015 diz outra. A Constituição diz que para você ingressar na atividade, você precisa fazer concurso público de provas e títulos. Aí aqui fala nomeação conforme... Então, esse artigo 2º, ele não está vigente. Pode ser não recepcionado, né? Ele não foi recepcionado. Tá? Então, o que vale é o parágrafo 3º do artigo 236 da Constituição. Por isso que eu digo que a gente tem que ser... Por que, Carol, que esse artigo aqui não está valendo? Porque a Constituição, hierarquicamente, ela é superior à lei. Tá? Então, pela pirâmide kelseniana, provavelmente o Rodrigo vai ver isso aí, a gente vai ver que a Constituição está no ápice. Então, ela é o principal normativo. Então, se a Constituição diz A e a lei diz B, vale A. Né? Então, se a Constituição diz que para você ingressar na atividade você precisa fazer concurso público, então a lei não pode dizer que vai ser nomeação. Porque antigamente era por nomeação do governador, antes da Constituição, né? Então, por isso que diz isso. Mas o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3 estão ok ainda, né? Inciso 1. Uso do item 1 nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de nascimento, casamentos e óbito. Então, o RCPN, o Registro Civil de Pessoas Naturais, se faz nesses cartórios, onde se registram os nascimentos, casamentos e óbito. Os do item 2 e 3, que é pessoa jurídica, títulos e documentos, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de títulos e documentos. Tá? E os do item 4, que é registro de imóveis, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de imóveis. Pronto. Simples, rápido e fácil. Certo? Então, RCPN se faz nascimento, casamento e óbito. PD e PJ no cartório de registro de títulos e documentos, no mesmo cartório, e o registro de imóveis, Pronto. Deu para entender? Deu para entender, Carol? Pronto. Da escrituração, então. O que é a escrituração? É a forma como a gente vai pegar o ato e colocar ele no livro. É como a gente vai passar a relação jurídica entre os entes privados para o livro, em forma de texto. É como a gente vai escrever, em resumo. Né? Isso é o que a gente chama de escrituração. E aí a lei, ela traz exatamente quais são os requisitos que o livro tem que ter. Como é que o livro deve ser escriturado. Né? Como é que o livro deve ser escriturado. Artigo 3º. A escrituração será feita em livros encadernados que obedecerão aos modelos anexos a esta lei, sujeitos à correção da autoridade judiciária competente. Certo? Então, olha só, os livros eles vão ser encadernados. E eles têm que ter essa medida aí que nós vamos já ver aí no parágrafo 1º. Podem ser feitos de duas formas. Se a gente correr o dedo aí no final da lei, tu vai ver que vai ter um anexo, e no anexo vai ter o modelo dos livros. O modelo da folha dos livros, na verdade, né? E aí, antigamente, quando era livrão, a gente tinha a folha do livro. Aí no canto esquerdo a gente tem o número de ordem. Aí logo depois a gente tem a data. No meio a gente tem o acento. E aqui a coluna de averbação. Então, se tu for lá no final do livro, tu vai ver que tem uma folha parecida com isso aqui. Então a gente tem o número de ordem que vai do 1 ao infinito.
Vamos supor que isso aqui seja uma folha de nascimento, né? A data, hoje é que dia? 27, né? 27/4. Aqui o acento. Bem no meio é o acento. Bem no meio é o acento. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2020, nasceu fulano de tal, filho de não sei quem, filho de não sei quem com não sei quem, neto de não sei quem com não sei quem, tal, lavra o acento. Acento é a descrição? Acento é o ato em si. Quando a gente fala acento é o ato. Se eu estiver fazendo um nascimento, acento é o nascimento. Se eu estiver fazendo um óbito, é o óbito, certo? Se eu estiver fazendo um casamento, é o casamento. Acento é o ato, tá? E a verbação, quando houver a verbação, né? Quando houver a verbação. Por exemplo, aqui é um livro de nascimento. Então eu fiz o primeiro acento de nascimento. Futuramente, daqui a 18, 20 anos, quando o cara casar, casou. Aí vai verbar o casamento aqui. Entendeu? Na folha do livro. E o registro, padre? O registro é aqui. Aqui é o nascimento. O casamento vai fazer no livro de casamento. E depois volta para fazer as anotações, edições ou averbações, entendeu? Se ele morreu, aí anota o óbito aqui, entendeu? A averbação é qualquer modificação no acento, tá? Qualquer modificação no acento a gente chama de averbação, tá? Parágrafo 1º. Os livros podem ter 0,22 metros até 0,40 metros de largura e 33 a 55 de altura, tá? Então, dentre essas dimensões, podem ter de 0,22 a 0,40 e 0,33 a 0,55. Então, aqui pode ter de 22 centímetros a 40 centímetros ou de 33 centímetros a 55 centímetros, altura, largura. Então, dentre essas dimensões, o oficial ele pode comprar o livro já dentro dessas dimensões ou fazer de folha solta, tipo chamex, imprimir e espera para encadernar. Fechou o livro e encadernei. Tanto faz. E hoje a permissão de ter isso só eletronicamente. Então, olha só, parágrafo 2º. Antigamente não tem prontos assim, né? Cartórios, assim. Praticamente comprava um livro pronto, com capa dura, e a pessoa só ia lá e escrevia. Aí, quando surgiram as máquinas de escrever e os computadores, passou-se então a fazer por folha solta, né? Então, fazia o ato, botava lá na pasta, na hora que chegava a quantidade de folhas, encadernava, né? Para a facilidade do serviço, podem os livros ser escriturados mecanicamente, computador, máquina de escrever, em folhas soltas, obedecidos os modelos aprovados pela autoridade judiciária competente, né? Artigo 4º. A autoridade judiciária é juiz, tá? A autoridade judiciária é juiz. Cada um estava aqui na aula da Lei 8935, mas todo cartório, Carol, ele é fiscalizado por um juiz. O tabelião e o registrador, nós possuímos independência funcional, mas a gente é fiscalizado pelo Poder Judiciário. Então, eu e a colega Pindaré sou fiscalizado pelo juiz que responde por lá. Eu aqui em São Luís sou fiscalizado pelo juiz de registros públicos daqui de São Luís, entendeu? Então, ele fiscaliza tudo que acontece dentro do cartório. Os livros de escrituração serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo oficial de registro, podendo ser utilizado para tal fim processo mecânico de autenticação previamente autorizado pela autoridade judiciária competente. Eu vou pegar um livro bem aqui para vocês, para ficar mais fácil a visualização. Qual é a grande dificuldade da nossa atividade? Para quem não é da área, é a pessoa visualizar, né? Então, esse aqui é um livro de folha solta, que já está encadernado, né? Então, a gente pega o ato, basicamente esse aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Abrir o livro. O que é abrir o livro? É um termo de abertura, né?
O que diz o termo de abertura? Eu vou dizer de que é esse livro, ou seja, para que esse livro serve e quantas folhas esse livro vai ter. Então eu abro o livro com o termo de abertura. Contém este livro 300 páginas numeradas de 1 a 300 e assinaladas com a rubrica do titular desta serventia que segue. Aí bota a minha rubricazinha aqui para saber. E destina-se à transcrição de títulos e documentos integral feitas por sistema de folhas soltas através de editoração eletrônica em computador, encadernados, sendo que este livro toma o número B1 desta serventia e dato o dia que eu abri o livro, né? Então, títulos e documentos B1. Essa numeração, 1 e letra, isso a lei diz. Então, títulos e documentos. O livro integral, ele é identificado pela letra B. O protocolo é identificado pela letra A, mas isso a gente vai ver na lei. Essa aprovação da autoridade judiciária competente é relacionada assim, ao modelo do livro? Na verdade é o seguinte, a lei ela é antiga. Hoje em dia não tem essa aprovação, né? Aprovação formal. Mas antigamente, como os livros eram comprados, aí o juiz dizia, olha, esse modelo pode, esse modelo não pode. Entendeu? E como a dimensão é de 22 a 40 centímetros, então geralmente o titular ele dizia, olha, eu comprei um livro com 22, pode? Aí o juiz ia lá e dizia, pode. Entendeu? Mas hoje em dia não tem mais isso. Então, termo de abertura. Depois que fez o termo de abertura, aí a gente vai fazer os atos, né? Aí a gente vai fazer os atos. À medida que vai fazendo, vai botando dentro da pasta. Então, numerado, número, folha. Aí, ao final, da mesma forma, a gente faz o termo de encerramento. Então, se aconteceu alguma coisa com o livro, eu tenho que indicar no termo de encerramento. Por exemplo, o que é se aconteceu alguma coisa com o livro? Suponhamos que o ato 9, por algum motivo, me passou. Eu fiz o ato 8. Na hora de fazer o ato 9, eu numerei errado. Aí eu pulei do 9 para o 10. Aí o ato 9 ficou em branco. Digamos que eu controle isso aqui numa planilha de Excel, né? A entrada desses documentos. Aí eu fiz o ato 8. O 9 eu pulei por algum motivo. Esqueci. E fiz o ato 10. Aí ficou uma folha em branco aqui. Com o ato em branco. Quando eu chegar no final, no termo de encerramento, eu tenho que constar, olha, o ato 9 não foi usado. E tem que deixar a folha em branco? E botar a folha em branco no lugar. Aí eu boto a folha em branco, onde seria o ato 9, né? Indico qual é a folha, qual é a página. Digamos que todos esses aqui só tem uma folha, né? Então eu tenho o ato 1, folha 1, ato 2, folha 2. Chegou no 9, ato 9, folha 9. Não usei, aí eu vou botar uma folha em branco aqui. Aí fiz o 10. Encerrei o livro. No termo de encerramento eu tenho que dizer, não usei o ato 9, foi colocado uma folha em branco no local. Certo? Então, beleza. Por quê? Para evitar fraude. Porque tudo que acontecer com o livro, eu tenho que colocar no termo de encerramento. Tá? Se algum ato foi feito e as partes não assinaram, por exemplo, esse ato ele é tornado sem efeito. Aí lá no final eu tenho que colocar o ato tal foi tornado sem efeito. Certo? Inclusive, esse termo de encerramento aqui, ressalvas, está aqui as ressalvas. Saber se estava certo. Antes do encerramento. No termo de encerramento eu tenho que fazer as ressalvas. Tá? Parágrafo único do artigo 4º. Os livros notariais nos modelos existentes em folhas fixas ou soltas serão também abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo tabelião, que determinará a respectiva quantidade a ser utilizada de acordo com a necessidade do serviço. Olha só, eu falei para vocês que a lei só falava de registros, né? Só que esse parágrafo único aqui foi acrescentado por uma lei de 2000. Por isso que ele está falando de atos notariais, que em tese não era para entrar, né?
Que atos notariais essa lei não cuida. Então veio uma lei de 2000 e colocou esse parágrafo único aí. Considerando a quantidade de registros, o juiz pode autorizar a diminuição do número de páginas dos livros respectivos até a terça parte do consignado nessa lei. Vamos lá. O que quer dizer com isso? Em regra, os livros eles possuem 300 folhas. A lei diz isso. Em regra, os livros possuem 300 folhas. Só que, dependendo do movimento do cartório, para que o livro não passe muito tempo aberto, o juiz ele pode reduzir até a terça parte. Qual é a terça parte? Então, 100 folhas. Né? Até 100, no caso, né? No mínimo. No mínimo 100. 100 folhas. No mínimo, na verdade, no máximo, né? No máximo 100 folhas. Então, é assim, por exemplo, Alto Alegre Pindaré. É uma cidade pequena. Quase não tem testamento, por exemplo. Eu acho que em 10 anos eu fiz 3 testamentos. Então não tem movimento de testamento. Então, para eu fechar um livro de 300 folhas, eu vou passar 200 anos. Né? Então o juiz ele pode autorizar a diminuição do número de folhas para que o livro não fique muito tempo aberto. Por quê? Fraude. Livro aberto, ele denota ou ele pode dar ensejo à fraude. Por quê? Porque as folhas ficam lá numa pasta. Então pode alguém vir pegar, pode vir um funcionário mal intencionado vir pegar e trocar aquela folha, entendeu? Então os livros não devem ficar muito tempo abertos, né? Então por isso essa ressalva de que o juiz ele pode diminuir a quantidade de folhas do livro dependendo do movimento do cartório. Tem prazo mínimo? Não tem prazo. Não tem prazo. Porque aí depende mesmo do movimento do cartório. Né? E aí é imprevisível, ele não tem como saber. Artigo 6º. Findando-se o livro, ou seja, acabou o livro, o imediato tomará o número seguinte. Então, eu fiz um livro B1, imediatamente eu vou fazer o B2. Acabei o B2, eu vou fazer o B3. Né? Acrescido a respectiva letra. Então, olha só, em regra, os livros eles são diferenciados por letra. Então, é livro A, livro B, livro C, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Então, a regra é que os livros de registro eles são identificados por letra. A letra é que vai determinar o tipo de ato que está sendo feito. Né? A letra que vai determinar o tipo de ato que está sendo feito. Então, acabou o A1, imediatamente vai ser o A2. Acabou o A2, imediatamente vai ser o A3. Com exceção do registro de imóveis. No registro de imóveis, os livros são indicados por números. No registro de imóveis é o contrário. E prestem muita atenção nisso. Onde é que está a luz aqui? Acho que é de novo. Bom, então, no registro de imóveis é o contrário. Os livros eles são indicados pelos números, tá? E o que muda são as letras. Então, aqui, digamos que seja títulos, documentos ou pessoa jurídica. O livro A é o livro de protocolo. O livro B é o registro integral. O livro C é o registro por extrato. Isso no caso de títulos e documentos. No caso de registro de imóveis, os livros são livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. Então, o livro 1 é o protocolo. Isso aí a gente vai ver com calma lá na frente. O livro 2 é o registro geral. O livro 3 é o registro auxiliar. O livro 4 é o indicador real. O livro 5 é o indicador pessoal. Como é que eu faço a diferença? Ah, Thiago, acabou o livro. Acabou. Qual vai ser o meu primeiro livro de protocolo? 1A. Qual vai ser o meu primeiro livro de registro geral? 2A. Qual vai ser o meu primeiro livro de registro auxiliar? 3A. 4A, 5A. Tiago, acabou o livro A, deu 300 folhas. O que é que eu faço agora? AB. AB. Não, na verdade AB não, na verdade A, né? A. Mesma coisa. A.
Acabou o livro A, aí vem do livro AB. Acabou o livro AB, vem do livro AC. E assim sucessivamente. Tiago, AZ. Faz o que agora? BA. BB. E assim infinitamente. E isso para o registro de imóveis. Tá? Só o registro de imóveis que os livros são diferenciados pelos números. Tá? Os outros são diferenciados pelas letras. Certo? Mas o pior é que Deu pra entender? cai na prova. Essa questão de Cai na prova. Isso aqui cai muito em prova. E cai muito em prova a questão do número de ordem. O número de ordem, ele não recomeça quando começa um novo livro. Ele sempre vai ao infinito. Então, se eu tenho 300 folhas em determinado livro, digamos que cada ato for uma folha só. Então, eu tenho do 1 ao 300. Quando eu abrir o livro 2, eu vou começar no 301. O número de ordem. A folha volta. A folha vai ser a 1. Mas o número de ordem vai ser 301. 301, 302, 303 e assim por diante. Tá? O número de ordem sempre vai ao infinito. Tá? O número de ordem nunca volta. O número de ordem nunca volta. Tá? Artigo 7º, que é exatamente o que eu acabei de falar. Os números de ordem dos registros não serão interrompidos no fim de cada livro, mas continuarão indefinidamente nos seguintes da mesma espécie. Certo? Capítulo 3. Da ordem... Até aqui tudo bem? Tá tranquilo? Então, beleza. Capítulo 3. Da ordem de serviço. O serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os dias úteis. Tá? Então, se o cartório está determinado para abrir às 8, todo dia tem que abrir às 8. Não dá para hoje eu abrir 8, amanhã eu abrir 9. Então, se está determinado que o meu cartório tem que abrir às 8, ele vai abrir às 8. Vai fechar às 18, ele vai fechar às 18, todos os dias. Tá? Todos os dias. O registro civil de pessoas naturais, exceção, parágrafo único. O registro civil de pessoas naturais funcionará todos os dias, sem exceção. Então, o registro civil de pessoas naturais funciona de domingo a domingo. Todos os dias, sem exceção. É feriado? Funciona. É sábado? Funciona. É domingo? Funciona. Tá? Artigo 9º. Só que no caso do registro civil, quando for feriado ou finais de semana, ele funciona em regime de plantão. Tá? Em regime de plantão. Artigo 9º. Será nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à sua nulidade. Então, suponhamos, deu para entender o artigo? São nulos os registros lavrados fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à nulidade. Então, olha só. Sábado, não tem expediente no cartório. Tabelião de notas lava uma procuração. Essa procuração é válida? Sabe? Não tem expediente no cartório dia de sábado. Ele lava uma procuração dia de sábado. Essa procuração é válida? Eu acho que sim, porque aqui falando de registro, não? Mas é registro civil de. Ele será no registro, lavrado. Aqui é a lei de registros públicos. A lei de registros públicos. Mas em tese ele se aplica para toda atividade, né? Em tese ele começa. Vamos mudar. Vamos lá. Eu faço um registro de títulos e documentos ao sábado. No sábado. Chegou um contrato, eu vou registrar no sábado. Não tem expediente. No sábado. O registro é válido ou o registro é nulo? Registro nulo. No sábado não tem expediente. Agora, se for um acerto de nascimento, o registro é válido ou o registro é nulo? Válido porque é registro civil. Tá? Só o registro civil de pessoas naturais que foge a regra. Só o registro civil de pessoas naturais que foge a regra. Ele funciona todos os dias. Agora, lembre-se bem. A lei de registros públicos, ela não diz que não pode funcionar no sábado ou no domingo. Ela não diz isso. O que vai dizer?
a lei local. Então, no caso, o Código de Organização Judiciária do Estado do Maranhão que vai dizer os horários que os cartórios vão abrir. Então, no caso, por exemplo, de São Luís, funciona de segunda a sexta, de 8 às 18, sem interrupção do horário de almoço.